Que bom que você está aqui, uma noite de louvor, adoração, gratidão ao nosso Deus por esse momento tão especial. A palavra do Senhor nos ensina que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e o único sacrifício que Deus quer de nós é o nosso louvor, é a nossa adoração, a nossa gratidão. Eu gostaria de compartilhar um pensamento nesta noite, um texto bem conhecido que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 49 ao 52. Lucas 2, 49 ao 52, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gostaria que você abrisse seu coração, recebesse essa palavra, porque a palavra do Senhor ela tem um poder de transformar, de edificar, de fortalecer, de nos alimentar, de gerar fé no nosso coração. É através da palavra de Deus. Aquilo que você consegue atingir de uma maneira sobrenatural, essa fé, ela vem através da ministração, aquilo que você ouve, aquilo que você recebe no seu coração. Lucas 2, 49. A palavra do Senhor diz assim: E ele lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Amém. Oramos a Deus. Pai, mais uma vez eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos unidos aqui nessa noite. Espírito Santo, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sonda os nossos pensamentos. Tu és um Deus de projeto, um Deus de propósito. Tu és um Deus de desígnio na vida de cada um de nós. Mais uma vez, ó Pai, estou aqui como um porta-voz, o arauto da Tua palavra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco através desse texto santo. Em nome de Jesus, amém. Eu coloquei como título, Enquanto Isso. Enquanto Isso. Eu sempre tenho comunicado à igreja, se você não entende um pouco de agricultura, de plantio, é difícil você entender a palavra do Senhor. Quando nós plantamos, lançamos uma semente na face da terra, enterramos essa semente, semeamos essa semente, existe um processo da germinação, do crescimento, do momento de amadurecer a espécie o qual nós semeamos e o momento de colher. E a palavra do Senhor, ela tem um poder, e quando nós recebemos a palavra, guardamos essa palavra no nosso coração, ela começa um processo dentro de nós. E esse processo nós precisamos entender o mecanismo. É como uma planta, você vai plantar, por exemplo, um pé de trigo, você lança ali a semente e você espera essa semente, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e vai chegar um momento que ela vai amadurecer e exatamente nesse momento você vai colher. Você não pode tentar adiantar ou retardar o processo, algo que acontece normalmente dentro de um ciclo. Então, enquanto nós temos palavra, temos promessa nas nossas vidas, Deus usa, Deus fala, Deus ministra, Deus revela, Deus dá visão, Deus usa profeta, e a palavra do Senhor é a maior profecia para as nossas vidas. E você sabe que Deus falou com você, que o Espírito Santo ministrou na sua vida, e você tem uma palavra específica na sua vida, e você recebe essa palavra no seu coração, mas enquanto não acontecer aquilo que Deus falou contigo, prometeu para você, o que nós fazemos? O que nós devemos fazer enquanto isso? Então quero falar de algumas coisas e algumas maneiras que Deus se manifesta e que Ele vai operar através das nossas vidas. Muitos dos nossos antequeridos, queridos já partiram, já morreram, mas nós estamos aqui. Muitas vezes nós tivemos algumas percas nas nossas vidas
e choramos, derramamos lágrima. Eu agora essa semana eu estou indo para 4 anos que eu perdi minha mãe. E passamos um momento difícil na perca de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que faz parte da sua vida. Mas ela partiu, mas eu continuo indo aqui. Muitas pessoas eu lembro que eu servi o exército, e eu sei que muitos amigos meus já partiram para a eternidade, mas eu estou aqui ainda. Existem muitas coisas, muitos ciclos nas nossas vidas, muitos acontecimentos que passaram nas nossas vidas, algumas coisas boas, outras coisas ruins, mas nós estamos aqui ainda. E nós sabemos que Deus tem um propósito, uma missão nas nossas vidas. Muitos já entregaram as armas, muitos já chegaram no porto, muitos já triunfaram, muitos já conquistaram, mas nós ainda estamos com as nossas armas. Nós ainda estamos marchando, nós ainda estamos remando, nós ainda estamos conquistando, nós ainda estamos esperando a grande colheita. Mas enquanto isso não está acontecendo, o que nós fazemos? O que você faz? Nós sabemos que quando nós saímos, mas nós não sabemos quando nós vamos chegar em determinado lugar. Você pode ter uma estimativa de você sair daqui e vai para outra cidade, você sabe o momento que você está saindo, mas dificilmente você vai ser preciso a hora que você vai chegar neste lugar. Então a nossa vida é assim. Eu tenho ensinado a igreja para que você possa entender alguns princípios da palavra do Senhor. Eu tenho ensinado que quando você vai à escola, você vai fazer um curso, ou você vai aprender algo, você aprende primeiro a lição e depois vão aplicar o teste para você. Na nossa caminhada com Jesus, na nossa jornada, sempre o Senhor vai aplicar o teste para nós, para depois você saber a lição. A ótica de Deus é diferente da nossa. E nós precisamos entender a ótica de Deus, e para que nós possamos entender a ótica de Deus, nós precisamos se tornar homens espirituais, porque sempre o Senhor vai colocar um teste para nós, e depois desse teste nós vamos tirar a lição. Por que Ele aplicou esse teste? E nesse teste muitas vezes você pode ser aprovado, e muitas vezes você ainda não foi aprovado. E a palavra do Senhor diz que todos nós devemos chegar ao nível do varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo Jesus. E para que nós possamos chegar no nível de Cristo Jesus, nós precisamos atentar a alguns princípios para nossas vidas. Eu gostaria de falar alguns princípios que acontecem nas nossas vidas. A primeira é a complacência. Há uma tendência de nós, concordarmos um com o outro, ou satisfazer uma outra pessoa. Há uma tendência da nossa parte. Muitas vezes você concorda em umas coisas, muitas vezes eu quero ajudar as pessoas, e muitas vezes eu esqueço daquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Muitas vezes eu penso, mas eu não posso fazer isso, eu não estou habilitado para fazer isso. Muitas vezes a distração nos tira do foco. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nós nos rendemos a Jesus, nós recebemos Ele como Salvador, mas muitas vezes eu olho para mim e eu acho que ainda não é tempo, eu acho que eu não sou capaz. Muitas vezes a amargura que nós enfrentamos na nossa caminhada, porque todo mundo recebe, para todo mundo parece que está dando certo, mas para mim não está dando certo. Parece que para todos as coisas é muito simples, mas para mim não está sendo simples. E essa amargura que muitas vezes nós enfrentamos, ou passamos, ou estamos vivendo, isso também impede de nós chegarmos aonde que Deus tem determinado para nós. Muitas percas de foco. Passa momento das nossas vidas, há uma tendência do ser humano é se acomodar. E você vai perdendo o foco aonde que o Senhor quer que você chegue. Muitas vezes falta de recurso, falta de ajuda, muitas vezes as dúvidas faz com que nós não cheguemos aonde que Deus quer que nós chegamos. Muitas vezes o medo, o temor, muitas vezes eu não creio que aquilo pode acontecer comigo. E quando você olha para a vida de Jesus,
Esse texto que nós lemos, e a Bíblia fala lá em Lucas 2:42 que, tendo ele já 12 anos, subir a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Jesus tinha 12 anos, porque o povo hebreu, até a partir dos 12 anos, as crianças eram obrigadas a frequentar a sinagoga. Então Jesus, quando ele completou 12 anos, eles saíram de Nazaré 120 quilômetros a pé, ou num animal, num jumento, ou camelo, e eles andaram cerca de 120 quilômetros para chegar a Jerusalém, para passar ali 7 dias nas festas, que era as festas anuais que eles tinham. E Jesus também agora, ele veio no meio da multidão. E quando Jesus chega ali em Jerusalém, ele chegou para adorar a Deus, para ouvir, para ler os pergaminhos pentateucos. E ali faziam todo aquele ritual, todo aquele cerimonial, e Jesus também estava ali. Nós sabemos a história, que depois eles voltaram, terminou a festa, eles voltaram, mas Jesus permaneceu ali no templo. E depois os pais, um dia de caminhada, eles perceberam que Jesus não estava com eles. As pessoas mais improváveis eram José e Maria, eles perderam Jesus na caminhada. Eles estavam andando junto com a multidão. E muitas vezes você caminhando no meio da multidão, você acha que está com Jesus, você acha que Jesus está presente na tua vida, você acha que você é a pessoa mais improvável de perder Jesus, e foi exatamente isso que aconteceu com os pais de Jesus. Naquela caminhada, no retorno para sua casa, eles passaram um dia todo, de repente eles perceberam que Jesus não estava com eles. E quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, voltaram atrás, e voltaram desesperados, com muita ansiedade, muita angústia. Eles voltaram procurando Jesus em muitos lugares. Mas a Bíblia diz que finalmente eles encontraram Jesus ali no templo. E quando eles encontraram Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava ali, dando resposta para os sábios, para os mestres, para os rabinos. Eles ficavam admirados com as respostas que Jesus dava para eles. Porque Jesus era o Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus. Quando os pais chegam e dizem: o que nos fizeste, Jesus? Nós estamos procurando você. E Jesus diz: mas não cabe a mim. Por que vocês estão me procurando? Não cabe a mim a tratar dos negócios do meu Pai. E a Bíblia diz que então Jesus se levanta, e eles não entenderam a palavra, a resposta que Jesus diz. E agora ele sai do templo. Mas a Bíblia diz que os pais guardavam no coração aquilo que Jesus falava. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, com o homem e com Deus. Ele crescia. Nós precisamos crescer também em sabedoria, nós precisamos crescer em estatura, nós precisamos crescer em graça com o homem e também com Deus. Mas nós vemos aqui que Jesus some do cenário. E Jesus volta a aparecer novamente lá em Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José de Eli. Como se cuidava ser? Jesus, agora ele aparece no cenário com 30 anos de idade, quase 30 anos. E esses 18 anos, o que Jesus estava fazendo? Jesus era ungido do Senhor. Jesus tinha todas as promessas para a humanidade. Mas esse período de 18 anos, o que Jesus estava fazendo? É exatamente nesse período que muitos de nós se perdemos, que muitos de nós perdemos o foco, que muitos de nós desanimamos, que muitos de nós retrocedemos, que muitos de nós abandonamos a fé, que muitos de nós esfriamos na fé, porque existe um período que Deus trata conosco, existe um período que Deus vai testando as nossas vidas,
Existe um período que Deus vai provando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa expressão, o nosso impulso, a nossa maneira de ser. Enquanto as promessas não se cumprem na sua vida, o que você está fazendo? O que nós devemos fazer? 18 anos. E a Bíblia diz que não é um fato simplesmente de Jesus ser ungido, mas ele era submisso aos seus pais. Essa submissão ao nosso Deus, a submissão ao nosso Pai, isso vai fazer com que nós possamos crescer na sabedoria, em estrutura, em graça com Deus e com os homens. Essa submissão. O fato de você ser ungido de Deus, o fato de você ser cheio do Espírito Santo de Deus, isso não quer dizer que eu e você não necessitamos sermos submissos a Deus ou a autoridade que o Senhor constitui em nossas vidas. Jesus, por mais que ele era o Filho de Deus encarnado, mas ele era submisso aos seus pais. E essa submissão fazia com que ele crescesse com sabedoria, com estrutura, com graça. E é exatamente isso que Deus está, no período que ainda não aconteceu, as promessas que Deus libera sobre a sua vida, Ele vai testando a cada dia, a cada momento, a cada um de nós. Muitas vezes eu sou escolhido, mas isso não quer dizer que eu tenho que estar pregando amanhã. Eu recebi uma promessa, isso não quer dizer que eu esteja no altar amanhã. É um momento de Deus tratar com o nosso caráter. É um momento de Deus tratar com a nossa pessoa. E nós sabemos que quanto mais Deus tem para liberar sobre as nossas vidas, mais o Senhor vai tratar conosco, mais Ele vai nos preparar, mais Ele vai trabalhar no nosso coração. Nós vemos aqui que sempre o Senhor vai aplicar o teste primeiro. Por isso todos nós precisamos de acompanhamento. Todos nós precisamos de pastores, amado. Se você ver alguém fora de uma cobertura, querendo fazer as coisas de Deus, essa pessoa não vai longe. Não tem como ir. Todos nós, para que nós possamos exercer aquilo que Deus tem para nós, você nunca se tornará grande se você não estiver debaixo de uma autoridade. Nunca nós se tornaremos grande se nós não estivermos debaixo de uma autoridade. Isso é algo muito importante. Eu lembro uma vez que nas minhas buscas de oração, de súplica, e um dia o Senhor falou muito claro comigo: Isaura, minhas mãos estão assim sobre você. O dia que você achar que não precisa, eu vou tirar. Eu falei: não, pai. Não tire nunca as suas mãos, porque sempre, toda a vida, eu vou depender do Senhor. Eu preciso depender do Senhor. Então todos nós precisamos de pastor. Você se torna grande quando você está debaixo de autoridade. Se eu quero autoridade, eu preciso caminhar debaixo de autoridade. Se eu não estiver debaixo da autoridade, eu nunca vou ter autoridade. Esse era o segredo, isso que nós vemos da vida de Jesus. Quando ele era submisso, a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. E essa submissão de Jesus, ele crescia em sabedoria, ele crescia em estrutura, ele crescia para com os homens, para com Deus. E muitas vezes, nós queremos ser usados, nós queremos que Deus faça as grandes coisas através das nossas vidas, mas nós não somos submissos. Por isso que Jesus disse Jesus: eu faço aquilo que o Pai faz. Jesus diz: eu trabalho enquanto o Pai está trabalhando. Por isso que Paulo escreve à igreja de Corinto: quero que saibais. E Cristo é a cabeça do homem, o homem é da mulher. Mas Deus é a cabeça de Cristo. Ele é autoridade sobre o Filho. O Filho sobre o homem, mulher e vice-versa. É o ciclo.
e os filhos depois. Então, se eu quero ser grande, se você vai se tornar grande, você precisa andar debaixo de autoridade. Todos nós precisamos sermos pastoreados. Enquanto isso, o que é que nós fazemos? Crescia. Primeiro ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, com Deus e com os homens. Nós vemos aqui 4 passos que eu vejo na vida de Jesus, a declaração, ele confirmando, eu sou filho de Deus. Nós temos que declarar, nós temos que profetizar, nós temos que nos apossar que nós somos filhos de Deus. Porque na hora das tentações, é exatamente isso que Satanás tenta roubar de nós. Tirar essa paternidade sua. Que você é filho de Deus. Não era assim quando Jesus estava no deserto. Não era essa forma que ele foi tentado, que Satanás se aproximou de Jesus e tentava colocar dúvida que Jesus era o Filho de Deus. Então eu preciso, para que as coisas grandiosas, tremendas, as manifestações do Senhor se movam sobre as nossas vidas, você precisa estar claro, estar convicto, ter essa convicção que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. Segundo passo, nós precisamos aplicar aquilo que nós recebemos do Senhor. Vivermos, aplicarmos tudo que nós aplicarmos. E quando você começa a aplicar aquilo que você recebeu de Deus, vai começar a acontecer algumas coisas que talvez vai tirar você da área de conforto. Quando Davi, ele mata Golias, logo em seguida, Saul se levanta para matá-lo também. Mas antes de Davi ter essa batalha com Golias, ele passou alguns testes antes. Isso está escrito na palavra do Senhor. Quando o próprio Saul falou, você é um menino, você ainda é tão jovem, você não está habilitado, você não tem estrutura, você ainda não tem maturidade para que você possa lutar com esse gigante. Desde criança esse gigante luta. Ele é um homem de guerra, ele é um homem preparado, Davi. E Davi diz, não, Saul, esses tempos eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente vem um leão, e apanhou uma das ovelhas. Eu saí contra o leão, peguei pela barba, e eu matei esse leão. O leão, ele tem a média de 2 metros de altura. Outro dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e se levantou um urso, e ele veio para apanhar as ovelhas, e eu saí de encontro a este urso, e eu matei esse urso. O urso tem uma média, quando ele fica em pé, 2,5 metros. E agora ele tinha um gigante diante dele, cerca de 3 metros de altura. Antes o Senhor aplicou teste para ele. E ele foi passando nos testes. E a Bíblia diz que quando ele estava diante de Golias, ele desceu até um riacho. E ali no riacho ele escolheu 5 pedras. A Bíblia diz que havia uma montanha à direita, outra montanha à esquerda. Havia um vale. Num lado estava os filisteus, no outro lado estava o povo hebreu. Ele estava em montanha, tinha muitas pedras ali. Mas a Bíblia diz que atrás, aonde que ele estava, passava um riacho, e Davi desce até o riacho, que simboliza o Espírito de Deus. E ali ele escolhe 5 pedras. E ele vence o gigante. Você não escolhe o gigante para lutar com você, mas você pode escolher as armas para você destruir o gigante. São algumas as explicações que vai acontecer conosco.
A Bíblia diz que Jesus, logo que ele foi batizado, que ele ouviu o céu se abriu, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E ali ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Esteve no meio de feras. E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança, a tua semelhança. Enquanto isso, enquanto tempo, as coisas ainda não aconteceram, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu tenho feito? Onde que está o meu foco? Onde que está meu coração? Onde que eu estou preocupado? Nós vemos Paulo também. E Paulo, quando ele chega em Damasco, e ele tem aquela visão na estrada de Damasco, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e nós sabemos que ele caiu por terra, ficou cego 3 dias, e depois foi um discípulo por nome de Ananias, orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos, e a Bíblia diz que logo em seguida que souberam que Paulo tinha se convertido, tiveram que descer ele pela muralha, porque queriam matar Paulo. Amados, você tem promessa de Deus, você é ungido do Senhor, o Espírito Santo está sobre você, Ele está dentro de você, o Senhor quer projetar você, Deus tem promessas grandiosas na sua vida. Mas enquanto isso não chega, o que eu faço? O que eu faço? Então nós vemos primeiro a declaração, você precisa estar declarando, confessando a palavra de Deus, não colocando dúvida no teu coração, porque no momento de crise, o inimigo tenta afastar a única pessoa que pode ajudar você, Deus. Eu tive uma crise no casamento, eu me afasto. Eu tive uma crise no trabalho, eu me afasto. Eu tive uma crise com o irmão, eu me afasto. Eu tive uma crise com a minha família, eu me afasto. Você sabia que quando você deixa de cultuar a Deus, quando você deixa de prestar um culto a Deus, por causa de alguma situação adversa que aconteceu na sua vida, você está punindo o Senhor? Eu não vou lá hoje, eu não quero ver a cara daquela irmã. Não vou prestar culto hoje, eu não vou na igreja hoje. Não vou mais. Porque me fizeram isso, você está punindo o Senhor. Eu puno Deus quando eu deixo de vir na casa de Deus por causa de algumas coisas que têm se levantado contra a minha vida. Algumas coisas que eu queria que acontecesse e não aconteceu. Alguma coisa que eu desejava e não aconteceu. Alguma coisa que eu esperava e não aconteceu. Se eu deixo de continuar servindo a Deus, eu estou punindo Jesus. Nós passamos por teste. Primeira declaração, depois aplicação. Aí nós precisamos, terceiro ponto, desenvolver. Você precisa saber que ninguém chegou aonde que ele está sem nenhum esforço, sem nenhuma dedicação. Você precisa saber, por exemplo, que um médico chegou aonde que ele está, não foi simplesmente, eu quero ser médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um mecânico, eu quero ser isso, eu quero ser um empresário, eu sou empresário hoje. Ninguém chega lá de qualquer jeito. Para chegar aonde que ele chegou, precisou perseverança, precisou paciência, precisou ter um compromisso, responsabilidade, dedicação. E para isso nós precisamos desenvolver. Você precisa saber que tem área da sua vida, do seu ministério, que Deus tem um plano para você, e tudo que Deus tem um plano nas nossas vidas, no nosso ministério. Você sabia que todo líder, todo homem e mulher de Deus, você precisa estar envolvido nas coisas que Deus te colocou hoje nas tuas mãos, mas você precisa ter um projeto para amanhã. Não basta somente você ter um projeto para amanhã e esquecer aquilo que você faz hoje. E muitas vezes eu estou pensando nas coisas na frente, nas coisas para amanhã.
aquilo que Deus tem falado no meu espírito, no meu coração, mas eu preciso estar atento também àquilo que Deus depositou hoje nas minhas mãos. Porque tem muitos que estão se preocupando com o amanhã e não estão fazendo aquilo que deveria fazer hoje. Porque eu sou fiel naquilo que hoje estou fazendo, no pouco que eu estou fazendo hoje, eu vou ser fiel no muito que Deus vai me colocar amanhã. Então você precisa estar focado, ter os projetos naquilo que Deus tem para você, naquilo sonho que Deus tem na tua vida, na vida secular tua, que tem que ser a mesma coisa do espiritual, aquilo que você é aqui na igreja, você precisa ser no teu trabalho, você precisa onde que você estiver, você é sal, você é luz, tudo tem que estar conectado. Ah, mas minha vida secular é uma coisa, minha vida... Não, engano seu. Eu sou aqui, sou lá fora, onde que eu estiver. Eu tenho um projeto que Deus colocou nas minhas mãos, eu estou desenvolvendo esse projeto hoje, por mais que é pequeno que seja, mas eu tenho um sonho grande para amanhã. Eu preciso estar cuidando daquilo que o Senhor me deu hoje, mas pensando nas coisas grandes para amanhã. Eu preciso desenvolver isso. Em quarto, nós precisamos de demonstração. O que é demonstrar? É você participar. É você fazer a sua parte. Para que Jesus, por exemplo, pudesse multiplicar os pães, alguém teve que entregar os pães para ele. Alguém teve que colocar os peixes nas suas mãos. Quando Davi derrubou o gigante, antes ele colocou a funda nas suas mãos. Quando faltou o vinho, antes de Jesus transformar aquele vinho em água, eles trouxeram a água para Jesus. Ou seja, quando você desenvolver, quando você demonstrar, quando você der o primeiro passo, Deus vai dar com você também. O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus faça primeiro alguma coisa, para que depois eu possa fazer. Não, e eu que preciso dar um passo de fé, preciso dar um passo em cima da palavra, preciso dar um passo naquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu preciso demonstrar a minha atitude diante do Senhor, porque eu tenho ensinado à igreja que Deus não faz acepções de pessoa, mas Deus faz acepções de atitude de pessoa. A atitude que você tomar hoje, o propósito que você tem hoje em Cristo Jesus, o passo que você dá hoje, isso vai corresponder àquilo que você será amanhã. Primeiro nós temos que dar o passo. Deus vai te levantar, não do tamanho que você tem, mas do tamanho que Deus pode. Ele vai te levantar. Às vezes você tem um nível de fé, um nível de visão, mas Deus vai te levantar no nível que Ele pode fazer com você. Por isso, se eu sou fiel com Deus, Deus fará o resto com a minha vida. Nós precisamos, enquanto isso, eu preciso continuar louvando a Deus, amando o meu próximo, servindo a Deus, servindo as pessoas, contribuindo com aquilo que Deus tem me dado. Você contribui porque você tem, ou você contribui por aquilo que Deus é na sua vida? Eu dizimos para que eu possa manter a casa de Deus, ou eu dizimo porque Deus mantém a minha vida? Eu oferto para que eu possa ajudar a casa de Deus, ou eu oferto porque Deus tem ofertado na minha vida? Porque tudo é dele, tudo é do Senhor. Então eu preciso fazer a minha parte, porque Deus já fez a dele. Mas existe um processo, lembra que eu falei no início? Lança a semente, espera ela germinar, ela vai crescer, vai chegar um momento de maturidade, vai chegar um momento de colheita,
E nesse processo eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar a minha esposa, eu preciso amar a meus filhos, a esposa precisa amar o seu esposo, amar os filhos, amar a igreja do Senhor, amar a Jesus, amar a Deus, participarmos, estarmos envolvidos no maior projeto, que é o reino do Senhor. Enquanto estou vivendo nesse projeto, envolvido aqui, Deus tem coisas maiores para mim. Enquanto eu estiver aqui, o Senhor estará colocando teste para mim, mas vai chegar um momento que o Senhor vai te colocar aonde que Ele deseja, porque essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para você. Jesus ficou 18 anos ungido. Davi também, ele tinha aproximadamente 17 anos, quando Samuel vai na casa do seu pai. E ele é projetado nos 30 anos. José, ele também, ele sai da casa dos seus pais, que os seus irmãos tramaram contra a vida dele. Ele tinha cerca de 17 anos. Quando ele tinha 30 anos, o Senhor começou a projetar José. Enquanto isso, você olha para a vida desses homens: fidelidade, comunhão, adoração, gratidão. Leia o Salmo de Davi. Olhe para a vida de José, os relatos da vida deste homem. E tantos que nós vemos na palavra de Deus. Quero falar no último princípio. A terra, ela não muda, mas as águas, elas se mudam. Elas se movimentam. Quando você vê um surfista, e o surfista ele fica esperando sempre a melhor onda, aquela que ele possa surfar. Então sempre ele fica esperando. E a hora que vem uma onda boa, gigante, então ele se projeta. Todo o esporte que eu e você devemos praticar, você precisa dominar esse esporte. O surfista ele precisa dominar aquele esporte. E nós também, nós vivemos através da água do Espírito de Deus. E as ondas são liberadas sobre as nossas vidas. E se você precisa aprender a dominar a unção, a virtude, aquilo que Deus vai manifestar, está manifestando sobre você. E muitas vezes você tem medo de se entregar, tem medo de se projetar naquilo que vem, porque cada momento vem uma onda de promessa, de provisão, de recurso que Deus libera sobre a sua vida. Mas se você está distraído, se você está fora do foco, se você não está atento, se você está relaxado no teu comportamento, aquilo vai passar, e aquilo que passa não volta mais. Todos os momentos o Senhor está. Você pode navegar no Espírito de Deus, mas se você não estiver atento naquilo que Deus está liberando sobre a sua vida, ele vai passando, vai passando, vai passando, e você não consegue chegar aonde que você quer. Por quê? Porque nós precisamos controlar o ambiente aonde que nós estamos. Isso cabe uma disposição e obediência, em sabedoria, em maturidade, em graça, para com Deus e para com os homens. Mas eu não posso surfar onde que não existe água, ou seja, na minha área de conforto. Eu só vou aprender a surfar aonde que existe água, existe onda. Muitas vezes a igreja, se ela está numa paz total, uma paz serena, é porque algo não está acontecendo. Mas quando começa os agitos, quando começa as manifestações, isso é um sinal que algo está acontecendo no meio do povo. Isso é um sinal que algumas pessoas estão a recebendo. Quando você vê alguma coisa diferente na vida dos irmãos, uma postura diferente, uma atitude diferente, quando você vê algumas pessoas com sede, com desejo, é porque algo está soprando sobre as suas vidas, e nós precisamos acompanhar essa manifestação, essas evidências do Espírito de Deus,
que Ele toca, que Ele sopra sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós nos fechamos, muitas vezes nós nos prendemos, muitas vezes nós tentamos virar as costas para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Deus, Ele é o maior interessado em se manifestar sobre as nossas vidas. Por isso, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com aquilo que você tem falado. Cuidado com aquilo que as pessoas têm falado para você. Cuidado. O Espírito de Deus, eu estou sendo um profeta, Ele está liberado sobre a sua vida. E Ele quer te conduzir de uma maneira tão grande e poderosa, de uma maneira sobrenatural, porque nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, nós estamos debaixo da proteção do Senhor, nós temos uma aliança com Ele. Paulo teve até corrigir a igreja de Coríntios, ali quando você lê o capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios 3, alguns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros sou de Paulo. Ele falou, não, todos nós servimos um único Deus, todos nós temos uma aliança com Ele, porque eles ficaram pasmos da manifestação de Deus na vida desses homens, mas existia uma classe que dizia assim, nós somos de Jesus, e essa era a pior classe que tinha, aqueles que diziam, eu sou de Jesus, porque eles não obedeciam ninguém, eles não eram submissos a ninguém, eles não prestavam conta para ninguém. Mas aqueles que diziam que eram de Paulo, eles tinham Paulo como uma referência. Aqueles que diziam que era de Pedro, eles tinham Pedro como uma referência. Aqueles que diziam que era de Apolo, eles tinham Apolo como referência. Mas muitos dizem que é Jesus, que são de Jesus, mas não tem Jesus como referência. Não se prostra, não busca, não adora, não tem compromisso, não se rende, não se dobra, não serve, não contribui, não participa, não tem prazer de estar na presença dEle. Nós precisamos, porque se ainda não aconteceu aquilo que Deus falou contigo, vai acontecer. Talvez você não tenha passado nos testes, talvez você não tenha ligado para os testes que Deus coloca para você. Mas as promessas de Deus, a palavra do Senhor, elas não falharão. Jesus falou, não cairá num tio, nada. Daquilo que eu falo, daquilo que eu ministro, daquilo que eu entrego, vai acontecer nas nossas vidas. Deus está falando conosco para que você desperte, para que você fique atento, para que você se levante, para que você se posicione, para que você se volte para Ele, porque grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Deus está levantando uma geração diferente para impactar essa terra, para impactar esse país, essa cidade, essa nação, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh! Louvado seja teu nome, Senhor. Gálatas 4:4 diz assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você precisa reconhecer que você é filho de Deus. Há um poder, uma plenitude. Jesus cumpriu a lei, Jesus veio no tempo de Deus, Ele fez tudo, Ele remiu, Ele nos tirou debaixo do jugo, de um peso, de um tacão, Ele nos fez livre, e Ele nos fez filho dEle, e colocou no nosso coração, para que você clame, Abba Pai, para que você chegue na presença do Pai, através do seu clamor, através da sua súplica, através da sua petição, através da sua postura, porque Ele quer fazer coisas grandiosas através da vida de cada um de nós, porque Deus tem coisas grandiosas.
Mas enquanto isso não acontece, continue servindo a Deus. Continue amando o Senhor, continue prestando ao Senhor, continue fazendo, envolvido com os projetos dEle. Não desanime, não retroceda, não volte atrás, não deixe o inimigo entrar no teu coração, não deixe o inimigo roubar a tua fé, não deixe que ele tire o bem mais precioso, que é Jesus que está dentro de você. Não deixe. A vida toda nossa é uma vida de preparação, a vida toda. Eu lembro que há 34 anos atrás, quando eu sonhava, muitas vezes eu acordava, tinha aquele sonho, mas era sonho gostoso, eu acordava gritando, glorificando a Deus, dizendo aleluia, porque eu orava pelos enfermos, eu via eles sendo curados. Eu orava para as pessoas paralíticas, eu via elas andando. Eu orava por as pessoas cancerosas, eu via elas sendo curadas. Eu olhava para as pessoas leprosas e orava e eu via essas pessoas sendo curadas. Eu lembro um dia que eu estava ministrando aqui. E aí quando terminou, de costume eu estava orando aqui na frente. E aí chegou uma das irmãs e falou: pastor, tem uma senhora aí. Ela disse que para você não sair da igreja, porque ela está com uma filha leprosa. E ela quer que você ore pela filha dela. Então ela parou o carro na frente, a filha no carro, a menina de 13 anos, leprosa. E aí os irmãos, como sempre, né? Os irmãos já estão jantando lá, fazendo um lanche ali na lanchonete do Gilson, e eu estou orando aqui. Aí ela entrou, e quando ela entrou, eu vi aqui na frente, horrível cheiro, uma pessoa podre. Eu não fui curioso, por mais que fui bombeiro, não fui curioso, mas as irmãs levantaram a blusa dela, ficaram horrorizadas. Ela estava com um capuz, as mãos puxadas aqui no casaco, chegou aqui com dificuldade de andar, travada, a lepra trava as pernas, e eu coloquei minhas mãos sobre ela. Eu repreendi o espírito da lepra, que saísse da vida daquela criança, 13 anos. Segunda-feira, terça-feira, a hora do almoço, eu estava almoçando, tocou o telefone e a Nilzete atendeu. Era a mãe da menina. Quero falar com o pastor Isaúr. Ele falou: Isaúr acabou de estar almoçando. Então deixa, diga para ele, eu quero agradecer a Deus e agradecer a vida dele. Porque de ontem para hoje, ele orou no domingo à noite, na segunda secou todas aquelas feridas. Na terça-feira, agora de manhã, quando a minha filha levanta toda aquela casca, toda aquela podridão, estava no lençol e minha filha estava com a pele tão limpa, pura, porque Deus é fiel à sua palavra. Muitos ventos contrários, muita oposição, muita adversidade. O inimigo se levanta tentando impedir o projeto de Deus, o processo de Deus nas nossas vidas. Mas o Senhor diz que vai acontecer. As promessas que Ele tem para você, vai acontecer. A palavra que Ele tem na tua vida, ela vai acontecer. Basta que você creia, basta que você esteja posicionado. Porque Deus é fiel à sua palavra. O Espírito de Deus está soprando sobre essa igreja. O Espírito Santo de Deus está tocando vida nesse lugar. O Senhor começará a fazer coisas grandiosas através de muitos irmãos aqui. O teu nome vai ser reconhecido em muitos lugares. O Senhor vai te levar em muitos lugares para que o nome dele seja exaltado.
Deus está levantando um povo de uma forma grandiosa, poderosa, sobrenatural. E você vai ver as maravilhas, o poder, a manifestação, através dos cânticos, através da dança, através do louvor, através da adoração, através da palavra profética, através da revelação da palavra, no Espírito Santo. Deus te dará sabedoria, graça, favor. Deus manifestará os dons espirituais na sua vida, no seu ministério, porque Deus é fiel à sua palavra. Oh Jesus, Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Deus está te preparando para grandes coisas. Você crê, meu irmão? A vida toda nossa é uma vida de preparo. Deus está ministrando sobre este lugar. Deus está ministrando sobre a sua vida. Louvado seja Teu nome, Senhor. Não sai, nós vamos cantar a parte de um cântico aqui. Eu gostaria de orar com você. Há um mover do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deus tem uma promessa para você, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Teu nome, Jesus. Glorificado és Tu, Pai. Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Oh, halamachuri alerabais. E halamachuri cantori alerabais. Glória a Deus. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Oh, Jesus. E Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhado nos rendemos. Abra teu coração. Adore Ele. E desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. E Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhado nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostraram, cantando lindo. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus.
me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Pai. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus conselheiro, o Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus que pode todas as coisas. Tu és grandioso, Tu és poderoso. E nessa noite, ó Pai, mais uma vez eu me levanto como um profeta neste lugar. Eu estou liberando essa palavra para teus filhos, ó Deus, de uma ascensão, de um crescimento, de uma manifestação do alto através das nossas vidas nessa terra. E que o Senhor está derramando, Senhor, essa unção, óleo novo sobre as nossas vidas. E o Senhor está trazendo restauração, restituição, cura, libertação sobre cada vida aqui, ó Pai. Porque Tu és grande, ó Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és glorioso, Pai. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo nesta noite toda doença, toda enfermidade, toda moléstia, toda obra das trevas, tudo aquilo que estava causando a falência, a miséria, o desânimo, a tristeza, tudo aquilo, Senhor, que o adversário estava assolando algumas vidas aqui, ó Deus, já caiu por terra. Você está livre, você está curada, você está liberta. Deus começa a fazer coisas grandiosas na sua vida, no seu lar, no seu casamento, no seu ministério, na sua família, porque Deus é lindo. Receba agora o milagre, a resposta que você queria, Deus te dá nessa noite. A porta que você almejava, que você sonhava, receba nessa noite, em nome de Jesus. A tua promoção, essa promessa, essa casa maior, essa troca de carro, essa venda daquele imóvel, a resposta na sua vida profissional, material, a tua vida, a tua finança, a área da tua vida que vestia algum emaranhado, aquele documento que estava travado, o Senhor está liberando. Oh, áreas da sua vida, a sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua vida familiar, Deus está tocando hoje. Algo está acontecendo no mundo espiritual, porque há anjos trabalhando aqui nessa noite, o Espírito de Deus, há um Shekinah da parte do Senhor. Oh Jesus, Pai, começa a abrir os olhos espirituais do teu povo, começa a despertar aqueles que estavam apáticos, Senhor, cansado, desanimado. Pai, traz luz sobre as suas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim para frente. Oh Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor, digno Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, o Deus forte. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito de Deus.